Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês aqui na nossa TV Carlos Rosa. Vou começar em alto astral. Depois a gente vai baixar um pouquinho o nível. Às vezes eu fico falando para vocês estudarem, para vocês se dedicarem, etc. E eu recebi um e-mail sensacional. É isso que eu quero, que eu adoro, que eu adoraria ter na minha vida. Pessoas como esse cara aqui. Olá, professor, olha que interessante. Isso é ele escrevendo para mim. No livro números 28 e 29, Deus ordena aos israelitas o sacrifício diário de 2 carneiros, ou seja, cerca de 700 animais anualmente. Some a isto as festas de holocausto, onde eram sacrificados 100 bois. Daí a palavra grega hecatombe, 100 bois, 100 bois. O curioso desta história macabra é que aquela divindade, leia-se Deus, se interessava apenas pela gordura que cobria a parte abdominal dos animais, vísceras e entranhas, que eram separadas e queimadas, pois aquele cheiro era agradável ao Senhor. Qualquer um que usasse tais partes seria expulso ou até morto, pois pertenciam exclusivamente a Deus. Os theoi, semideuses gregos, também exigiam que a gordura das vísceras fosse separada e queimada, pois a fumaça os acalmava. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre as vísceras e toda a gordura que está sobre as vísceras. Levítico 4:8. E tirará dele toda a sua gordura e queimá-la-á sobre o altar. Levítico 4:19. E o sacerdote o queimará sobre o altar. Alimento é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Levítico 3:16. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu povo. Levítico 7:25. E queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. Levítico 17:6. Hoje a ciência sabe que a gordura faz o organismo liberar endorfina, substância responsável por sensações como bem-estar, saciedade e especialmente pelo seu efeito analgésico. A fumaça da gordura queimada pode transportar as moléculas de endorfina, dando efeito semelhante ao de ingeridas. Bizarro? Será que os crentes sabem mesmo para quem estão rezando? Abraços, Wilson. Ele só mandou Wilson, não mandou outra coisa. Então a você, meu amigo Wilson, alguém vai entrar em contato com você e eu vou lhe enviar um presente sensacional que você não espera. Vou mandar pelo correio um presente, porque era isso que eu gostaria que a maioria fizesse, que fosse lá para dentro desse livro e estudasse, procurasse coisas espetaculares, como que o Daniel Araújo fez. Eu me passei, parabéns a você, Daniel. Sensacional o que você escreveu. Está aqui embaixo. Está embaixo do vídeo da semana passada. Ezequiel 4:9. E tu toma trigo, e cevada, e favas, e lentilha, e milho, e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão. Acontece
que o milho é endemicamente originário das Américas e foi descoberto por Cristóvão Colombo em 1492. Logo, isso é uma deslavada mentira, como milhares de outras coisas na Bíblia. Nessa época, não existia milho lá no Oriente Médio. Puta que pariu, com todo respeito. Milho foi descoberto por Colombo em 1492, aqui nas Antilhas. Cambada de mentirosos, descarados. Tudo que está na Bíblia é sagrado. Mentira! Então, sensacional, Daniel. Eu me passei nessa. Parabéns, parabéns. E o meu amigo Varley Souza escreveu algo que me deixou completamente desmontado. Ele diz assim, também está num comentário da semana passada. Você pode ler o comentário dele. Professor, já critiquei o senhor algumas vezes. No entanto, se o senhor não sabe, se já salvou alguma vida, pode estar certo que sim. Eu estava disposto a deixar este plano físico. Iria cometer o suicídio tranquilamente, sem remorsos. Mas depois de assistir vários de seus vídeos, inclusive o que você recomenda dar esmolas, vi que apesar de seus palavrões, bate nesse peito um coração do tamanho do mundo. Você é uma pessoa fantástica e pode se gabar de ter salvo pelo menos uma vida nesta terra. É claro que isto aqui já está num local especial, porque se mais nada na minha vida eu fizesse, eu já salvei uma vida, que é a vida do Varley Souza. Isso me deixou realmente desmontado, Varley. Também tem um comentário de uma pessoa que diz que eu sou perfeito anticristo. Creio que não. Se eu fosse o anticristo, não estava aqui salvando pessoas. Não teria feito 320 vídeos falando de coisas espetaculares. Se eu agora estou falando sobre a Bíblia, é porque os pedidos foram muitos. Eu não ia falar. Eu ia fazer um vídeo, vocês sabem disso, eu ia fazer 2 vídeos. Um sobre o Velho Testamento e um sobre o Novo Testamento. Já estava pronto. E eu ia vender isso. Resolvi não vender, dar de graça para vocês. Que tinha mais de 200 pessoas querendo que eu falasse sobre a Bíblia. Então eu estou falando sobre a Bíblia, mais nada. Não tem nada mais sobre isso. Essa aqui é a grande verdade. Então, está aqui registrado. E quero registrar também o que uma senhora, que não importa o nome agora, se eu só virar minha fabulosa pedra, isso é uma pedra raríssima. Para quem não sabe, isso é uma pedra raríssima. Tem mais de 1 milhão de anos e você vê dentro da pedra como é que é uma pedra. Isso é um cristal de incrustação. Fantástico. Tem uma senhora que deixou um comentário a semana passada dizendo que eu estou fudido. Você está fudido? Você está mais para pé na cova do que para outra coisa e fica dando lição de moral. Você vai morrer. Então é bom que você saiba, ó infeliz, e todos vocês que acham que eu vou morrer, faz muito, mas muito tempo que eu não estou como estou hoje. Hoje é quarta-feira, dia 16, hoje é? Hoje é isso. Quarta-feira, dia 16 de maio. São exatamente 10 horas e 40 minutos. Estou aqui gravando para vocês e faz muito tempo que eu não estou tão bem como estou hoje. Essa é que é a grande verdade. Então, se você acha que eu vou morrer, pode começar a se preparar, porque eu ainda vou dar um bocado de trabalho para vocês.
No mínimo mais uns 20 anos. No mínimo, hein? No mínimo, mais uns 20 anos. Disso você pode ter certeza. O programa de hoje, o vídeo de hoje, é um vídeo diferente. Eu não vou falar especificamente da Bíblia hoje. Não. Isso vai ser a semana que vem. Semana que vem é só a Bíblia. Hoje eu nem trouxe a Bíblia. Eu vou falar coisas que alguém disse sobre a Bíblia e sobre Jesus e sobre uma série de coisas interessantíssimas. Seria assim como fosse um preâmbulo para o que vocês vão ouvir a semana que vem. Então, por favor, restrinja seus comentários na semana que vem. Se você não fizer comentário nenhum essa semana, seria interessante. Não passe por imbecil. Apressadinho, calma. Vocês vão ver a semana que vem o que está escrito na Bíblia. Baseado na Bíblia, claro. O Jesus da Bíblia. Que eu vou falar do Jesus da Bíblia. Que fique bem claro isso. Mas hoje eu vou falar algumas coisas muito interessantes que se falam sobre os evangelhos e sobre Jesus, correto? Vamos começar. O Papa Leão X, disse uma frase extraordinária. A fábula de Cristo é de tal modo lucrativa que seria loucura advertir os ignorantes de seu erro. Para aí. Volte um pouquinho, por favor. Você sabe o que é uma fábula? Fábula é algo inventado. As fábulas de Esopo, por exemplo. Esopo era um cara super criativo. Era um escritor. Ele tinha imaginação, então ele criava uma fábula. Que não existia aquilo ali. Nunca existiu. Burro falante. Isso é uma fábula. Curupira é uma fábula. Saci Pererê é uma fábula. E assim sucessivamente. São histórias que são contadas, mas que não são verdade. Sai da cabeça de um gênio. Então o Papa Leão X, que não é qualquer um, não é um borra-botas, não é um padreco, nem um Carlos Rosa, nem um teólogozinho qualquer, não. É um Papa. Disse, a fábula de Cristo é de tal modo lucrativa que seria loucura advertir os ignorantes de seu erro. Ou seja, o Papa sabia que tudo isso é uma verdadeira e deslavada mentira. Vamos continuar. Já Santo Agostinho, o segundo santo mais venerado da Igreja Católica, o primeiro é São Francisco de Assis e o segundo é Santo Agostinho. Tem uma frase que é antológica, diz ele: não creria nos evangelhos se a isso não me visse obrigado pela autoridade da igreja. Veja a profundidade dessa frase. Não creria nos evangelhos se a isso não me visse obrigado pela autoridade da igreja. Ou seja, Santo Agostinho sabia que aquilo tudo era uma deslavada mentira. E o que vocês vão ouvir agora, vocês não têm ideia. Então vamos lá, uma nota explicativa antes de tudo isso. Eu espero que você tenha gostado dos vídeos do Velho Testamento. Se você está começando por este vídeo, não faça isso. Pare agora e veja os vídeos do Velho Testamento e só depois volte aqui, combinado? Senão você não vai entender nada. Que fique bem entendido que o Deus do Velho Testamento é o Deus de Israel. E isso ele deixa bem claro todo o tempo.
Ele, Deus, não é o Deus da Inglaterra, da França, da Etiópia e muito menos do Brasil. Ele é somente o Deus de Israel. Alguma dúvida? Se tiver, pode procurar em todo o livro qualquer referência a outro país. Não existe. Qualquer outro povo que não seja o de Israel é inimigo de Deus e deve ser dizimado para todo sempre da face da terra. Já o Novo Testamento, que fala exclusivamente de Jesus, o Cristo, a coisa é deveras complicada. Eu disse no início do relato do Velho Testamento que você poderia não terminar de vê-lo e ouvi-lo. Neste vídeo, eu vou falar a mesma coisa. Possivelmente você não conseguirá ir até o fim e até me amaldiçoará. A culpa não é minha. Eu só relato os fatos que às vezes são contrários aos ideais de muita gente. Você ouviu o que disse Santo Agostinho, um dos maiores santos da Igreja Católica, no início deste vídeo. Não creria nos evangelhos se a isso não me visse obrigado pela autoridade da Igreja. E o Papa Leão X disse: a fábula de Cristo é de tal modo lucrativa que seria loucura advertir os ignorantes de seu erro. Ele chama todo mundo de ignorante. Todo mundo que acredita em Cristo, é claro. Por favor, não me venham dizer que esses dois altos dignitários da igreja estavam errados. Um foi Papa e o outro um dos santos mais venerados em todo o mundo. Eu não disse nada, eu só estou comentando. O que você vai ver e ouvir nas próximas horas, se for inteligente e desprovido de preconceito, com certeza vai modificar a sua vida para sempre. Disso eu não tenho qualquer dúvida, correto? Vamos começar pelos evangelhos. Os evangelhos não foram escritos pelos apóstolos, mas por outros escritores cerca de 150 anos depois. Por isso são designados segundo Mateus, isto é, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, isto é, segundo a lenda e a tradição grandemente pervertida e esquecida, e por isso sujeitos à crítica científica, que tem encontrado divergências, supressões, acréscimos, imprecisões de datas, de fatos, contradições e incoerências em grande quantidade. A propósito, vamos ler o que nos diz Mateus capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Isto basta para provar que o apóstolo Mateus não foi o escritor do evangelho que leva o seu nome, pois quem escreve de si próprio não emprega o pronome na terceira pessoa. No concílio de Niceia foi que se resolveu adotar os 4 evangelhos atuais. Na realidade, eram cerca de 30 os manuscritos que tratavam do mesmo assunto e pertenciam a 30 seitas diferentes. Só um instantinho, que teve um comentário de uma pessoa querendo saber exatamente isso. Por que só tem 4 evangelhos? Então, está explicado. É porque vocês são muito apressadinhos. Vocês não esperam concluir as palavras nem as coisas. Tá? Então, na realidade eram 30 evangelhos diferentes. Alguns eram atribuídos a Barnabé, Judas, Tiago, Pedro e alguns apócrifos, cuja contextura não agradou aos bispos conciliários, como o evangelho de Paulo, dos hebreus, dos egípcios, da verdade,
de Judas, de Tadeu, de Tomé, de Maria, de Tessia e muitos outros. Havia também um livro chamado O Pastor de Hermes. Mas como se chegou aos 4 evangelhos atuais, preste muita atenção ao que vai ouvir a seguir. Como os 318 bispos e arcebispos, após acaloradas discussões, não chegaram a um consenso, o Papa determinou que se colocassem todos os ditos evangelhos debaixo do altar. Então todos se reuniram em oração e invocaram o Espírito do próprio Cristo e se lhe pediu indicar por um milagre qual ou quais aqueles livros que deveriam ser considerados verdadeiros. Assim foi feito. Os livros foram atirados para debaixo do altar, a invocação se fez, e após um tempo mais ou menos longo, apareceram sobre o altar 4 livros que hoje servem de coluna sustentadora da religião católica. Se isso não se parece com charlatanismo, então com franqueza tem muita semelhança com feitiçaria. As incoerências e contradições dos evangelhos são tantas que aconselhamos a leitura do livro já citado, A Vida Oculta e Mística de Jesus, de Aleterre. A fim de deixar bem líquida e certa estas condições de posse exclusiva perante a comunidade dos milhões de fiéis, os teólogos da Igreja Católica, não obstante as noções adquiridas em suas pesquisas bíblicas, fazem referência aos evangelistas, às epístolas dos apóstolos e ao texto primitivo miraculoso da Sagrada Escritura. Acontece, porém, que nenhum dos ditos evangélicos nenhum dos evangelistas era contemporâneo de Jesus e nenhum contemporâneo escreveu um relato de uma testemunha ocular. Foi somente após a destruição de Jerusalém pelo imperador romano Tito, no ano 70 da nossa era, que começou a ser escrito o relato de Jesus e seus adeptos. Na realidade, os evangelistas são intérpretes e não biógrafos. Eles não elucidaram aquilo que se tornou obscuro na distância das gerações, mas sim obscureceram ainda aquilo que parecia claro. Eles não escreveram, mas antes fizeram a história. Eles não queriam relatar, mas sim retificar. O que vocês vão ouvir agora é algo estarrecedor. A Igreja Católica e a pseudo-morte de Jesus. Vamos começar explicando o que significa o termo católico. O termo vem do grego katholikos e significa universal. Este termo foi adotado pelos concílios séculos após a ressurreição, porque os primitivos adeptos, na maioria judeus, só eram conhecidos por cristãos, com a ideia de que a religião do Cristo, a cristã, se tornasse universal, o que infelizmente para os cristãos, é claro, até a presente data 2018 ainda não se realizou. O nascimento de Jesus, isso é importantíssimo. No dia 24 de dezembro de 1997, o jornal Estado de São Paulo publicou o artigo de Dom Lucas Moreira Neves, então OP, cardeal arcebispo de Salvador e primaz do Brasil,
e presidente da CNBB. Vamos parar um instantinho. Em 1997, eu estava em Salvador nessa época e eu vim em São Paulo fazer umas compras aqui na rua Artigos Eletrônicos, como é que é o nome? Santa Efigênia, aqui em São Paulo. E quando eu voltei à tarde para Salvador, pegar o avião, nós estávamos na pista para pegar o avião estava parado aqui, eu estava na pista. E bem na minha frente estava o Dom Lucas Moreira Neves, bem na minha frente. Atrás de mim tinha um casal, e a senhora virou para o marido, eu ouvi muito bem, e disse: estou com mau pressentimento deste voo. Eu virei para trás e disse: não se preocupe com nada. E ela virou e disse: por quê? Primeiro que eu não vou morrer de acidente, disse eu para ela. E segundo, à minha frente, está o Dom Lucas Moreira Neves, cardeal arcebispo de Salvador e futuro Papa. Logo não vai acontecer nada ao avião. Ela olhou assim e disse: é o Dom Lucas que está aí na frente. Olha, é o Dom Lucas. Ele não se mexeu, ele não disse nada, mas ele ouviu tudo. Subimos a escada, sentamos. Eu sento sempre no meio do avião. Eu não gosto de sentar na janela, eu gosto de sentar no meio, que eu posso me levantar à vontade sem encher o saco de ninguém. Eu sentei e do meio, são 3 cadeiras, a do meio foi ocupada por quem? Dom Lucas. Sentamos, levantamos o voo. E ele estava com o livro na mão, com a lapiseirazinha, fazendo umas anotações no livro. Uma letrinha bem miúda. Eu estou sapeando. Quando o avião já está lá em cima, já na altura correta, ele vira para mim, sem olhar para mim. Que negócio é esse de Papa, hein? Aí eu virei para ele e disse: com todo respeito, Dom Lucas, eu sei que o senhor vai ser o futuro Papa. Aí ele levantou a hora assim para mim e disse: quem é você? Eu falei: eu sou o professor Madeira, diretor do Instituto Tecnológico Brasileiro e da escola, da ETS, Escola Técnica Industrial de Salvador. Eu já ouvi falar de você. Oh, que interessante. Eu falei: às vezes você fala demais, disse ele. Eu falei: só estou dizendo que o senhor, com absoluta certeza, o senhor vai ser o novo Papa. Para com isso, rapaz. Que Papa, coisa nenhuma. Quem é você? Você não é nada na igreja que eu saiba. Eu falei: eu não sou da igreja, mas eu sei de coisas que talvez o senhor não saiba dentro da igreja. Ele falou: por exemplo, o senhor vai ser Papa. Ele deu uma risadinha. Ele não era de rir muito, não. Ele deu uma risada e nós fomos conversando amenidades até Salvador. Bom, o que vocês vão ouvir agora, eu vou ler, isso vai passar na tela agora, e eu vou ler o artigo todo de Dom Lucas Moreira Neves, que está no jornal O Estado de São Paulo. Vocês podem, inclusive, solicitar uma cópia do jornal ao Estado de São Paulo. Você compra isso, é claro, evidente, e eles lhe fornecem isso. O artigo chama-se Mudaria o Natal? E por causa desse artigo, Dom Lucas Moreira Neves não foi Papa e foi assassinado no Vaticano por causa deste artigo, que vocês vão tomar conhecimento agora. Então, vai passando na tela e eu vou lendo devagar para vocês. Mudaria o Natal? Ao que tudo indica, voltar. Mudaria o Natal? Ao que tudo indica, durante os 2 primeiros séculos cristãos e quase metade do seguinte, os discípulos e fiéis seguidores de Jesus de Nazaré, chamado o Cristo,
abre parênteses, ungido ou Messias, fecha parênteses, não festejavam a data do seu nascimento. Foram, coincidentemente, os séculos de perseguição da igreja nas catacumbas e de milhares de cristãos assassinados pela sua fé, admirados e venerados sob a designação de mártires ou testemunhas. Não se descarta a hipótese da rudeza dos tempos não ter sido propícia à festa e, pouco a pouco, ter caído no esquecimento o dia natalício do Senhor. Se é que esse dia alguma vez foi conhecido. Quem sabe e pode dizer se entre os semitas, na cultura e na religião judaica do tempo de Jesus, estariam em voga as comemorações natalícias? Com a vitória da Ponte Milvio em Hoc Signo Vincis, a paz constantiniana, o Edito de Milão e o fim das perseguições ao cristianismo, transformado em religião do Império, a Igreja, a comunidade cristã pôde, enfim, celebrar em suas basílicas o acontecimento, a vinda de Jesus Cristo, Deus feito homem e sua pessoa. Então, naquele início do século IV, tão marcado por muitos títulos na história da Igreja, ainda não foi o nascimento de Jesus, Messias, que foi celebrado. Foi sua Páscoa, agonia, paixão, crucificação, morte e ressurreição, acrescentadas sem tardar a ascensão, glória e senhorio à direita do Pai. Essa foi no início a festa por excelência, a maior e até mesmo a única. Quando pouco a pouco e de modo natural prevaleceu o desejo de festejar também o nascimento do Senhor e por conseguinte o mistério do Deus encarnado, foi preciso fixar um dia no ano. Na impossibilidade de encontrar a data histórica, procurou-se uma carregada de valor simbólico. Vigorou então um costume da Igreja, construir um sinal cristão onde quer que se encontrasse algo de pagão. Foi assim que o panteão, de tempos em tempos dos deuses, se tornou o santuário de todos os mártires ou de todos os santos, com festa fixada no dia 1º de novembro. Assim também sobre o templo de Minerva se ergueu a Basílica de Santa Maria. Para comemorar o nascimento de Jesus, nenhuma data pareceu melhor e mais indicada do que o dia 25 de dezembro. Não porque fosse a mais provável. Na verdade, era improvável ao máximo que César Augusto convocasse o recenseamento com as longas e incômodas viagens que comportaria, e improvável que uma mulher desse à luz numa estrebaria e colocasse seu menino envolto em trapos numa manjedoura no rigor do inverno da Judeia. A data de 25 de dezembro era indicada por bem outro motivo. Naquele dia, mais numa província do Império, menos em outra, mas afinal em todo o Império Romano, se celebrava o deus Mitra. Este era uma encarnação do Sol, mais exatamente do Sol Oriens, ou Sol nascente. Em Mitra se adorava o astro-rei porque vencido e sepultado em cada anoitecer, ele era bastante forte e soberano para renascer a cada manhã, vivo, radioso, iluminador e fecundante gerador de vida. Com absoluta naturalidade,
os cristãos transferiram para Jesus Cristo os atributos de verdadeiro Sol Oriens e se puseram a festejar em 25 de dezembro o seu sempre antigo e sempre novo nascimento, Sol Oriens. Ele é chamado numa das antífonas do Ó, na liturgia das vésperas, alguns dias antes do Natal. Quando numa época um tanto diluída no tempo e, portanto, não rigorosamente definida, um tempo chamado do Advento foi instituído antes do Natal, como a Quaresma precede a Páscoa, ficou ainda mais evidente um certo caráter pascal na figura do Sol Oriens, ou Sol que ressurge a cada manhã após cada noite de paixão. Assim, Natal e Páscoa se entrelaçam na celebração litúrgica do mistério de Cristo. Não faltaram épocas em que, segundo tendências da piedade popular, o aspecto que mais se acentuava no Natal era o da pobreza de um Messias nascido numa estrebaria nos arredores de Belém, pequeno burgo na periferia de um minúsculo país de pouca importância no lado das grandes potências de então. Era também o aspecto da pequenez e fragilidade da criança nascida de Maria de Nazaré. Esse aspecto é profundamente bíblico. Ele, rico como era, se rebaixou e tomou a condição de escravo. Ele se esvaziou. O contraste manifestado nessas expressões empresta grande força ao mistério do Natal. Os males de um consumismo desenfreado não deveriam esgotar essa força. Para usar a palavra de Machado de Assis, não deveria mudar o Natal nesse sentido, pois é graças a essa concepção do Natal que o mistério da encarnação e do Natal explica o mistério do homem e de cada homem. E é na medida em que, no centro do Natal, colocamos o Sol Oriens. Nessa medida, podemos desejar uns aos outros, como desejo aos meus leitores do norte ao sul, de leste a oeste do país, um Feliz Natal, na paz e na alegria, e que os pastores de Belém experimentaram naquela noite. Comentário. Minha amiga, meu amigo, observe que quem escreve este artigo foi o maior cardeal que existia no Brasil na época, sendo inclusive presidente da CNBB. Logo após esta data, mais precisamente em 25 de junho de 1998, ele foi convidado para assumir a prefeitura da congregação para os bispos em Roma, vindo a falecer no Vaticano em 8 de setembro de 2002. Dizem que complicações diabéticas. Mentira! Mas vamos ao artigo. Como você ouviu, Jesus não nasceu em 25 de dezembro e jamais foi colocado em uma manjedoura no rigor do inverno da Judéia. É tudo uma deslavada mentira. Na realidade, 25 de dezembro se celebrava o deus Mitra. Outro fato extraordinário é que a Igreja Católica não considera Jesus como Filho de Deus, e sim o próprio Deus encarnado em um corpo humano. Um verdadeiro absurdo. Pergunta: por que não se diz isso com todas as letras nas igrejas de todo o mundo? E por que se continua a fazer presépios com aquelas figuras imaginárias, Maria, José, os 3 reis magos, uma vaca e um burro? Além, é claro, do menino Jesus deitado em uma manjedoura? Tudo aquilo é uma verdadeira mentira. Se você quiser, poderá adquirir este valioso documento solicitando no jornal O Estado de São Paulo do dia
24 de dezembro de 1997. Coloque na tela a data, por favor. Jornal O Estado de São Paulo, 24 de dezembro de 1997. A gente aprende uma série de coisas nessa maldita dessa igreja. Arma-se presépios no mundo inteiro, uns mais bonitos do que os outros. Formam-se fila. Aí veio o filho de uma puta do padre, com um boneco representando Jesus, deitado numa manjedoura, e entrega para você beijar. Dá nojo aquilo tudo, nojo. Aquilo nunca existiu. Aquilo é uma invencionice. Aquilo é uma fábula. Essa é que é a grande verdade. E o Papa Paulo o Papa Leão X sabia disso. E por que não se fala isso? Tem que vir o Carlos Rosa dizer isso. Por quê? Dom Lucas disse isso, escreveu isso no jornal O Estado de São Paulo, mas quantas pessoas leram aquilo? Quantas pessoas guardaram? Quantas pessoas comentaram? Ninguém. Eu não ouvi uma único desses teólogos de merda que nós temos aqui no Brasil. Eu não ouvi ninguém falar sobre esse artigo de Dom Lucas. Ninguém. Meus filósofos, fulano, filósofo, ciclano, mentira, ninguém falou porra nenhuma. Tudo canalha. Fala a verdade, porra. Ele falou a verdade e morreu. Pronto, deram o chazinho da meia-noite para ele. Ele morreu de problemas diabéticos. Mentira, ele não era diabético porra nenhuma. Mesma coisa que João Paulo I. Mesma coisa que João Paulo I. Vamos continuar. O que você vai ouvir foi tirado do livro Diário dos Cavaleiros Templários, de Wagner Veneziano e Costa, um dos livros recomendados no início deste trabalho. Nos capítulos As Tradições, página 27, lemos: Cristo vem de Crestos, essênio, e significa peixe, literalmente, mas o sentido é de ungido, entre outras palavras, referindo-se ao estado transpessoal do ser humano. Jesus vem de JHVH, Jeová. Em verdade, Jesus era um nome comum na época, como o José brasileiro. Então, Jesus Cristo nada mais é do que José Deus. O homem chamado Jesus, filho de Maria e José, nunca existiu? Autores de peso como Sêneca, Marcial, Juvenal, Plínio o Velho, Apolônio, Filon de Alexandria e muitos outros viveram no transcorrer do século I e nunca mencionaram Jesus, apesar de serem imensamente interessados nas questões religiosas da sociedade em que viviam. Os autores gregos, hindus, árabes e judeus também nunca ouviram falar na existência de Jesus. Nada consta no Sinédrio de Jerusalém, nem nos anais de Pôncio Pilatos, nem do imperador Tibério, malgrado a ameaça de um novo rei, ainda que no outro mundo merecesse toda a atenção do Império Romano. Nenhuma estátua ou pintura de Jesus desta época, nada, absolutamente nada, apenas o mais profundo e temível silêncio. Continuando ainda no mesmo livro, e muito importante o que o autor menciona sobre os supostos milagres atribuídos a Jesus. Vamos ao relato. Em relação aos supostos milagres do mito do Nazareno, a cópia descarada foi agora de Apolônio de Tiana, que teria revivido os mistérios de Dionísio.
Vejamos alguns desses milagres de acordo com Alberto Consté. A. Apolônio teria nascido tamanho de mãe virgem. Diversos reis enviaram presentes e cartas a parturientes. C. Ainda criança, ele discutiu com os doutores no templo de Esculápio e os derrotou. D. Os cisnes cantaram no seu nascimento e um raio caiu do céu. Abre parênteses. Adoração dos pastores e a estrela de Belém. Fecha parênteses. E. Os anjos transportaram-no pelo ar, segundo a tentação de Jesus. F. Ressuscitava mortos, curava cegos e aparecia na frente de amigos distantes. G. Entendia a linguagem dos pássaros. H. Convocava o demônio que lhe aparecia sob a forma de um olmo. I. Tinha poder sobre os demônios inferiores que atormentavam os possuídos, expulsando-os ao capricho dos seus desejos. Basta dar uma consulta em A Vida de Apolônio, escrita por Filóstrato, e continua. Não é só os ritos solares baseados na fórmula do Deus sacrificado copiaram-se uns aos outros. Seria cansativo repeti-los todos aqui, mas veja-se, por exemplo, em relação ao mito Horus, há milhares de anos antes do conto de Jesus, e depois, leitor, julgue você mesmo a espantosa semelhança. Só, isso está escrito no livro, hein? Eu só estou lendo o livro. A. Horus nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. B. Horus teve 12 discípulos que representavam os 12 signos zodiacais. C. Horus foi enterrado em um túmulo e ressuscitado. D. Horus era também a verdade, a luz, o Messias, o bom pastor, etc. E. Horus também realizava milagres. F. Horus ressuscitou um homem chamado El-Azarus, que é, óbvio, traduzido como Lazarus, o leproso. O copista nem se deu ao trabalho de mudar o nome, já que a grande massa era ignara e não sabia latim. Ignara é imbecil, ignorante. G. O epiteto de Horus era Iusa, Jesus, o filho sempre se tornando o Fat, o pai. H. Horus também era chamado de KRST, ou seja, Christus, ou ungido. Se percrustar outros ritos, como de Mitra, Adonis, Krishna, Osíris, etc., fica patente novas e numerosas cópias, vários plágios de textos religiosos com pouca alteração. Indico aqui ao leitor que quiser se aprofundar no assunto a obra Isis Sem Véu, de Madame Blavatsky, cujo quartel-general de todas as suas obras estava fixado na cidade de Madras. Invocando a própria Igreja Católica, está na frase histórica profunda do Papa Leão X, o reconhecimento desta farsa toda. Quanto nobis prodestetiaque fábula Cristo, quanto nos ajuda esta fábula de Cristo. Como foram estabelecidas as diretrizes do cristianismo? Tudo começou com os concílios, as assembleias das mais altas dignidades pastorais para o debate de relevantes assuntos eclesiásticos. A convocação de um dignitário eclesiástico está condicionada a seus dotes de carisma, ou seja, sua participação na graça divina. Por conseguinte, nesses concílios de pessoas ilustres, o Espírito Santo encontra-se entre os padres e, por meio deles,
se faz potencialmente presente e eficaz. Assim seria de se supor. Nos primeiros 5 concílios ecumênicos, quer dizer, de toda a Igreja Católica, da jovem cristandade, foram estabelecidas diretrizes para o conteúdo e a organização da nova religião. Os mais antigos ensinamentos da fé, que até hoje conservaram seu valor dogmático, foram proclamados nos concílios de Niceia em 325, Constantinopla 381, Éfeso 431, Calcedônia 451 e novamente em Constantinopla em 553. Para dar uma pequena ideia do que aconteceu nesses concílios, vamos expor o ocorrido somente no primeiro, o de Niceia, que foi convocado pelo então imperador romano Constantino, batizado cristão em seu leito de morte, pois era sua intenção fortalecer o Império Romano com o apoio do cristianismo em expansão e bastante promissor. Quando em 318 Constantino selecionou e convocou os bispos para o concílio, seu motivo era de ordem pura e exclusivamente política, jamais religiosa. E disto nem os bispos carismáticos poderiam ter qualquer dúvida, pois o concílio realizou-se sob a presidência do imperador, que de modo bem imperativo mandou promulgar sua vontade como lei eclesiástica. Os altos dignitários da igreja até aceitaram o imperador, ainda não batizado, como bispo universal e admitiram o voto do soberano secular na votação sobre os ensinamentos religiosos. Como se observa com absoluta clareza já naqueles tempos, os interesses eclesiásticos e políticos se fundiam em simbiose tão surpreendente. Por sua vez, Constantino ignorava por completo os ensinamentos de Jesus, pois era adepto do culto ao sol de Mitra, deus do sol dos antigos persas. Por muito tempo na era cristã, sua imagem apareceu nas moedas como o sol invencível, e como tal o imperador era venerado. Tampouco o pontífice aboliu a escravidão pelo amor cristão ao próximo. Mandou que se despejasse chumbo derretido na boca de escravos que se fizessem culpados de sequestro de noivas e permitiu aos pais vender os filhos em épocas de emergência. Até esse concílio, Deus e Jesus não eram substancialmente iguais, mas apenas parecidos. Constantino mandou o concílio deliberar pela unidade da substância de Deus Pai e Jesus por lei imperial, secular. E esta alteração fundamental tornou-se dogma da Igreja Católica até o dia de hoje. O não cristão Constantino prestou outro serviço à Igreja, até então, o local do sepulcro de Jesus era desconhecido. No ano da graça de 326, o imperador romano, capacitado por inspiração divina, descobriu o sepulcro de Jesus, onde em 330 mandou erguer em Jerusalém a igreja do Santo Sepulcro. Todavia, essa descoberta maravilhosa não fez Constantino desistir de matar, ainda naquele mesmo ano, alguns parentes próximos. Seu filho Crespo, sua esposa Fausta, que mandou mergulhar em água fervente, e seu sogro Maximiano, a quem mandou prender e que depois foi levado ao suicídio.
É essa a imagem do imperador e pontífice que manipulou o credo niceno da fé e que, após o encerramento do concílio, revelou em circular às comunidades cristãs que a deliberação dos 318 bispos conciliares seria o julgamento de Deus. Aliás, Constantino Grande foi eleito santo das igrejas grega, russa e armênia. Vamos aos textos primitivos. Os tão decantados e citados textos primitivos não existem. O que é que se tem, irmãos? Cópias que, sem exceção, foram feitas entre os séculos 4 e 10 da era cristã. E, por sua vez, essas aproximadamente 1.500 cópias são cópias de outras cópias, das quais nenhuma confere uma com a outra. Contam-se mais de 80.000 divergências. Não existe uma só cópia dos textos primitivos que não encerre contradições. De cópia em cópia, os autores individuais reformularam os versos para adaptá-los às exigências da época. O caso do texto primitivo é sintomático para o caráter sublime da desorientação teológica. Todo mortal comum associa com o conceito texto primitivo a ideia de documento de uma escrita original, sem falhas e acima de qualquer dúvida. Em todo caso, pensa em uma declaração indiscutível e incontestada. O que diria o leigo cristão do púlpito lhe dissessem, sem mais nem menos, que não existe tal texto primitivo no sentido exato da palavra? É simplesmente genial e digno da mais alta inspiração verificar como, fato sem par na história da humanidade, a lenda da Bíblia como a palavra de Deus foi mantida. No entanto, o fato de os textos primitivos, com todas as suas contradições e falsificações, continuarem sendo reclamados como a palavra de Deus, é simplesmente incrível. A ignorância é qualquer coisa de monstruoso. O que eu vou dizer agora é uma bula papal dita por São Pio V em 1567, não faz muito tempo. Pio V nasceu Miguel Schlery em 1504 e faleceu em 1572. Foi eleito Papa em 1566 e, entre outras coisas, foi inquisidor e assassino brutal. Foi canonizado em 1712 e nos legou esta preciosidade. Preste muita atenção ao que esse assassino santo da Igreja Católica disse. Caríssimo irmão, que nenhuma consideração humana ou divina vos faça parar no caminho em que entrastes. Lembrai-vos de que nosso divino mestre disse: aquele que amar seu pai e sua mãe, seu filho ou sua filha mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Mateus 10:37. E continua o canalha: o homem deve ter por inimigo os de sua própria casa, porque eu vim para separar o esposo da esposa, o filho e a filha do pai e da mãe. Não penseis que vim trazer a paz à terra, vim trazer a espada. Mateus capítulo 10, versículo 34. Combatei, pois, por mim,
sem trégua e sem temor, porque aquele que conservar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que a tiver perdido por amor a mim, achá-la-á. Mateus 10, 39. Que estas santas palavras sejam regra do vosso proceder. Torturais sem piedade, dilacerais sem misericórdia, queimais sem compaixão vosso pai, vossa mãe, vossos irmãos e vossas irmãs, se não estiverem submetidos cegamente à Igreja Católica, Apostólica e Romana. Isso está no livro A Vida Oculta e Mística de Jesus, de Aleterre, editora Madras, página 144. Na mesma linha, você vai ouvir agora o juramento de um jesuíta. Ainda sobre a aberração que você acabou de ouvir, outra com certeza vai deixar todos os puros de coração, é claro, estarrecidos. O juramento de um jesuíta, isso mesmo. Aqueles que vieram depois da descoberta oficial do Brasil e que fundaram, entre outras, a cidade de São Paulo e que no mês de abril de 2014 conseguiram fazer José de Anchieta santo e que também em 2014 tem o Papa Francisco como seu representante. Vamos ao juramento desses degenerados. Na Enciclopédia Britânica, volume 13, página 651, lemos: as regras dessa ordem são funestas e reduzem a trapos a moral com as seguintes máximas: o probabilismo, a restrição mental e o fim justificam os meios, prescrevem as regras de espionagem, inclusive entre si, que destroem as nobres faculdades da natureza humana. Os bons dicionários classificam os jesuítas de astuciosos, fingidos e hipócritas. O Papa Benedito XIV os denunciou como réprobos, capciosos, contumazes e desobedientes. O Papa João Paulo II, discursando na Holanda, afirmou que os jesuítas estão desviados. Isso está no jornal A Folha de São Paulo, do dia 10 de junho de 1986. Ainda na Enciclopédia Britânica, capítulo jesuíta, lemos que a França os expulsou no ano de 1549 e também em 1880 a Antuérpia. Em 1578 da Holanda foram expulsos todos. Veneza os baniu em 1606. A Boêmia livrou-se deles em 1618. Foram expulsos da Rússia em 1820. Portugal também os expulsou em 1759. A Suíça em 1847 e o Brasil em 1760. O Papa Clemente XIV, em 21 de julho de 1773, aboliu a ordem dos jesuítas devido às suas intrigas políticas, mas o Papa Pio VII, no ano de 1814, restaurou-os e desde então se dizem defensores do Papa, o braço direito da Igreja. Consideram-se acima dos bispos por possuírem bulas que os isenta de suas jurisdições. São orientados por uma eminência quase papa, conhecido como Papa Negro, cujas relações com o Vaticano não são claras. Os juramentos dos jesuítas encontram-se no livro Congregacional de Relatórios
página 3362. Em resumo, diz: preste atenção o que é que esses desgraçados, desses malditos, cujo chefe é o atual Papa, diz: prometo na presença de Deus e da Virgem Maria e de ti, meu Pai espiritual, superior da ordem geral dos jesuítas, e pelas entranhas da Santíssima Virgem, defender a doutrina contra os usurpadores protestantes, liberais e maçons, sem hesitar. Prometo e declaro que farei e ensinarei a guerra santa e secreta contra os hereges. Tudo farei para extirpá-los da face da terra. Não pouparei idade, nem sexo, nem cor. Farei arruinar, extirpar, estrangular e queimar vivos esses hereges. Farei arrancar seus estômagos e o ventre de suas mulheres e esmagarei a cabeça de suas crianças contra a parede a fim de extirpar a raça. Quando não puder fazer isso publicamente, usarei secretamente o veneno na xícara de chá, a corda de estrangular, o laço, o punhal e a bala de chumbo. Com este punhal, molhado no meu sangue, farei minha rúbrica como testemunho. Se eu for falso ou perjuro, podem meus irmãos, os soldados do Papa, cortar mãos e pés e minha garganta de orelha a orelha, minha barriga seja aberta e queimada com enxofre e que minha alma seja torturada pelos demônios para sempre no inferno. Deixa eu dar uma respirada, porque depois desse juramento, só respirando ar puro. Este texto foi extraído em parte, hein? Caso você queira, poderá ter acesso a todo esse material acessando, nota aí, www.tabernaculonet.com.br, o juramento secreto dos jesuítas. O concílio que acabou com a reencarnação. Isso é fantástico. Até meados do século VI, todo o cristianismo aceitava a reencarnação, que a cultura religiosa oriental já proclamava milênios antes da era cristã, como fato incontestável, norteador dos espíritos da justiça divina, que sempre dá oportunidade ao homem para rever os seus erros e recomeçar o trabalho da sua regeneração e nova existência. Aconteceu, porém, que o segundo concílio, o de Constantinopla, em 553, atual Istambul, na Turquia, em decisão política para atender exigências do Império Bizantino, resolver abolir tal convicção cientificamente justificada, substituindo-a pela ressurreição, que contraria todos os princípios da ciência, pois admite a volta do ser por ocasião de um suposto juízo final, no mesmo corpo já desintegrado em todos os seus elementos constitutivos. Presta atenção agora, é que Teodora, esposa do famoso imperador Justiniano, escravocrata desumana e preconceituosa, temia retornar ao mundo na pele de uma escrava negra e, por isso, desencadeou uma forte pressão sobre o Papa da época. Assim, o concílio condenou, inclusive, a reencarnação admitida pelo próprio Cristo em várias passagens do Evangelho, sobretudo quando identificou em João Batista o espírito do profeta Elias, falecido séculos antes,
e que deveria voltar como precursor do Messias. Está em Mateus capítulo 11, versículo 14 e em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Assim, Justiniano, a pedido da esposa, de uma forma totalmente política, aboliu a reencarnação e introduziu a ressurreição no final dos tempos. Uma verdadeira loucura, para não dizer coisa pior, hein? Eu agora vou falar sobre a genealogia de Jesus. Evangelho de Mateus começa com genealogia de Jesus. Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus capítulo 1, versículo 1. Enumeram-se os patriarcas até Jacó, gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Mateus 1, 16. Muito bem. De que adianta incluir José, já que não lhe era permitida a paternidade de Jesus? O fato de sua mulher ter concebido do Espírito Santo parece que não foi bem assimilado pelo carpinteiro humilde, conhecedor do modo comum de como nascem as crianças. Então José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu repudiá-la secretamente. Mateus capítulo 1, versículo 19. Parece que a genealogia de José não era muito bem delineada e ainda prevalece certo ceticismo quanto à paternidade de Jesus, conforme Lucas capítulo 3, versículo 23. O mesmo Jesus, quando começou, abre parênteses, o seu ministério, fecha parênteses, tinha cerca de 30 anos, filho como se julgava de José, filho de Eli. O evangelista Lucas atribui a José 72 ascendentes. Mateus atribui 42. Portanto, existem dificuldades apreciáveis com a árvore genealógica de José. E agora, eu vou falar dois parâmetros: Jesus e Buda. Todas as palavras que dizem que Jesus falou, todas as máximas e sentenças que dizem que proferiu, todas as parábolas com que dizem que ele respondia, as perguntas, sem responder ao pé da letra, já tinham sido escritas anteriormente e encontram-se textualmente nos livros sagrados da Índia, da Pérsia, do Egito e da China. O que você vai ouvir agora é a mais absoluta verdade. Preste atenção. No Brahma-Samhita se lê: o Brahmane, despojando-se de tudo que o tornou sábio, deve tornar-se criança. Jesus disse: quem quiser obter o reino do céu tem que se tornar criança. Buda: eu sei que um reino me é destinado, mas eu não reclamo o reino deste mundo. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Buda: quando o menino foi encontrado debaixo de uma árvore, ensinando anciãos e jovens discípulos, Jesus foi igualmente encontrado, ainda criança, ensinando no templo. Buda disse que aqueles que têm ouvidos para ouvirem, ouçam. Jesus empregou a mesma frase. Buda proibiu a seus discípulos de fazer milagres, mormente para impressionar o povo, e o único milagre que lhes exigia era o seguinte: escondei vossas boas ações e confessai publicamente vossas faltas. Jesus, em Mateus 8, 11 e 12, em verdade vos digo que não será dado sinal algum a esta geração. Confúcio,
quando desanimava ante a indiferença do povo, como tantas vezes sucedeu a Jesus, consolava-se dizendo: o céu me conhece. Jesus exclamava igualmente: o Pai me conhece. Buda tinha um discípulo chamado Ananda, tão estimado por Buda como foi João por Jesus. Ananda, após um longo período pelo campo, encontrou Mahanji, mulher de humilde classe dos Kandatas. Ela está junto a uma fonte e ele pede-lhe um pouco de água. Ela diz-lhe quem é e que se não deve aproximar-se dela. Mas ele respondeu-lhe: minha irmã, eu não indago da sua casta ou de sua família. Eu te peço só um pouco de água. Essa mulher tornou-se discípula de Buda. Qualquer semelhança com um bom samaritano será mera coincidência? Buda, o que não quiserdes que vos façam, não o faça a outrem. Jesus, faça aos outros aquilo que queres que te façam. Faz o bem a quem te faz mal, já figurava numa antiga inscrição babilônica. Buda, em Savatthi, na Índia, vivia um homem chamado Sangaravo, que era um batista, literalmente homem da purificação com água, que acreditava que esta purificava o corpo e o espírito, mergulhando-se pela manhã e à tarde. Buda foi visitá-lo. Jesus fez a mesma coisa com João, o Batista. Buda, no Decálogo 123, coluna média 14, lê-se: bendita seja a Deia, de ti nascerá um filho iminente. Em Lucas capítulo 1, versículo 28, bendita tu entre as mulheres. Buda não foi virginal, mas milagroso o seu nascimento, pois sua mãe se absteve da união por 32 meses e 10 meses depois concebeu, não podendo, pois, ser humana a gestação. Jesus, a mesma analogia. Buda, o leão da tribo de Sakya, segundo Tomás, é o mesmo leão da tribo de Judá. Foi esse Tomás quem transportou essa frase para o Egito e a aplicou a Jesus. Esse leão de Judá figura igualmente nos planisférios astrológicos. O título de bom médico dado a Jesus não é cristão, mas sim budista, e encontra-se no cânone budista Sutta Nipata 36, Tuvutikata, médico incomparável, é a frase. Jesus, o homem, perguntou a Jesus: bom mestre, que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? Guardai os mandamentos que são: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não caluniarás, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo, respondeu-lhe ele. Mateus capítulo 19, versículos 16 a 19. Um homem perguntou a Buda: que é preciso fazer para obter a possessão de Bodhi? O conhecimento da verdade eterna. Que precisa fazer para tornar-se Uposaka? Disse Buda: guardai os mandamentos que são: não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não mentirás, respondeu-lhe o mestre. Jesus foi testado no deserto pelo diabo. Buda foi igualmente tentado pelo maligno. Zoroastro foi também tentado por Arimã. Buda, eu sou vossa segurança contra o retorno à terra. Jesus disse que iria preparar o lugar para os justos. Buda jejuou 28 dias no deserto e foi tentado. Jesus jejuou 40 dias no deserto e foi tentado. Moisés jejuou 40 dias e foi tentado pelo povo que preferiu o bezerro
como ídolo. Evangelho. Esta palavra é perfeitamente idêntica à indiana, a boa doutrina, a boa lei, a boa nova, Sadharma. Os primitivos evangelhos foram perdidos, mas o evangelho budista de Itutvutaka, que não foi perdido e cuja antiguidade não pode ser contestada, verifica-se a analogia das fórmulas cristãs com ele, o que denota uma adaptação feita pelos escritos evangelistas cristãos. Por exemplo, no Itutvutaka lê-se, em Buda, isto foi dito pelo Senhor, abre parênteses, Buda, o Santo, e ouvido por mim. No Evangelho cristão, Jesus, isto é a expressão do quanto disse o Senhor, abre parênteses, Jesus, e assim reza. Em Marcos capítulo 4, versículo 10, 11, 33 e 34, a vós é dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora todas estas coisas se dizem em parábolas. Em Buda Diálogos 143, capítulo 28, ao pai da família nenhum discurso religioso é revelado, só é revelado aos eremitas, ou seja, aos discípulos iniciados. Jesus, em Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28, amai vossos inimigos, fazei bem a quem vos odeia, abençoai quem vos amaldiçoa, rogai por quem vos despreza. Em Buda, Hino da Fé, número 13, número 5, capítulo Nanzio 1368, está escrito, enganaram-me, perseguiram-me, derrubaram-me. Quem se justifica agindo assim, não acalma a própria cólera, nem neste mundo será acalmada a ira, com a doçura se acalma tudo. Esta é a antiga doutrina, a cólera se vence com a doçura, o mal com a bondade, a vileza com a dádiva, o mentiroso com a verdade. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Buda, aquele que anda na solidão por 4 meses ao ano e pratica a meditação com piedade, verá Deus com ele, conversará e o consultará. Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 19 e 26, Lucas 12, 21 e 23, não acumular ouro na terra, que o ladrão rouba, acumular tesouros no céu. Em Buda, praticai a justiça e o tesouro que ninguém pode dividir nem roubar e que não passa. Em Jesus, João capítulo 2, versículo 14, 24, 26, a fé separada da obra é letra morta. Em Buda, rigorosa conduta e rigorosa fé, sem uma a outra não vale. Vamos parar por aqui, pois caso contrário, não falarei mais nada neste vídeo. Se quiserem, poderão obter maiores exemplos lendo os livros que recomendei no início deste trabalho. Por hoje vamos parar por aqui. Na próxima quinta-feira vou falar sobre o Jesus à luz da Bíblia. Espero que tenha estômago para ouvir todo o vídeo. Até lá! Só mais uma coisa. Antes de concluir o trabalho de hoje, deixe-me falar um pouco sobre a Imaculada Conceição. Vamos lá. Teólogos modernos dizem que o assunto da Imaculada Conceição não deve ser entendido como se José jamais tenha tocado em Maria. Será que manipularam as palavras inspiradas por Deus? Abre parênteses. Já que o processo é tão pouco plausível? Mateus capítulo 1, versículo 18 diz com toda a clareza desejável: o nascimento de Jesus Cristo foi deste modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ou seja,
antes de terem relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Uma definição que não deixa margem a dúvidas. É isso aí. Se gostou, clique aí no joinha, mande para os amigos. Eu gostaria que você não fizesse muitos comentários hoje, porque na semana que vem eu vou falar aí sim sobre a Bíblia. Hoje eu não falei nada sobre Bíblia. Hoje eu falei mais sobre o que falam da Bíblia. Inscreva-se no nosso canal. Clique aí, inscreva-se, vai aparecer um sinozinho. Clique no sino para ativar. É isso aí. Um beijo bem grande dentro do seu coração. Eu volto na próxima quinta-feira. Queiram alguns ou não, eu vou voltar na quinta-feira que vem. E mais saudável do que hoje ainda. Até lá!